Olá, estamos de volta com Sala de Entrevistas e hoje o assunto está bem bacana. Você que acompanhou o primeiro bloco, nós falamos sobre o namoro, sobre a época de escolher alguém para se relacionar, para passar o resto da vida junto. E nós estamos falando sobre relacionamento à luz da palavra. A gente fala bastante sobre o amor o tempo todo hoje em dia, nas músicas, nos filmes, nas conversas de família, mas nós queremos saber hoje a opinião do Senhor Jesus sobre o relacionamento, a opinião da palavra. E para poder falar sobre isso, nós convidamos o pastor Jefferson Mendes, que é pastor da Igreja da Graça. Ele já tem 20 anos de casado, não é mesmo? Então tem bastante bagagem e também já atendeu vários casais. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer poder falar daquilo que Deus tem compartilhado, né, pela sua palavra ao nosso coração e espero poder ajudar as pessoas que estão nos acompanhando agora. E olha, como eu falei, o pastor tem bagagem, a gente tem dois polos aqui. Um que tem 20 anos de casado e eu que só tenho 1 ano. Eu só tô aprendendo, gente. Só tô aprendendo. Mas a gente vai caminhando e outras coisas que a gente vê ao longo da caminhada, e outros exemplos também são fundamentais para a gente estar norteando a respeito do que é certo, do que é errado. E o tema agora, as perguntas que a gente recebeu, são polêmicas. O programa de hoje está diferente porque as perguntas não foram preparadas por mim, foram enviadas pelos nossos espectadores que mandaram pelas redes sociais e tem bastante pergunta polêmica e uma delas é uma das mais polêmicas, eu acho, que é sobre o divórcio. A pergunta é: o divórcio é sempre pecado? Existem situações em que Deus aprova a separação? Bom, o assunto a gente tem que começar por base, né? Se a gente for direto na resposta, pode ser que as pessoas não entendam e já apedrejem o pastor, né? Assim, vamos usar até mesmo o próprio termo que a senhora usou. Tenho bastante tempo de experiência de casado, mas não quer dizer que isso seja, né? Tem pessoas que têm 50 anos de casado, ou até menos ou mais, e nem por isso são exemplo, né? Não estou aqui também para querer ser exemplo para ninguém, a gente tem que estar sempre na palavra. Bom, pensando, né, na criação de Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, eu acredito que vai passar para vocês o versículo aí, diz assim, ó, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, quem criou o casamento, quem fez marido e mulher foi o próprio Deus. A família é uma instituição criada pelo próprio Deus. Então, se essa instituição foi criada por Deus, nós temos que entender que nós não podemos fugir daquilo que Deus criou. O que é fugir? É querer criar novos padrões, criar uma maneira diferente de casamento, uma maneira diferente baseado naquilo que Deus criou. Nós não podemos mudar isso. Então, se o homem deixa a sua casa, até não é a pergunta de agora, mas às vezes acontece, né, de o marido ou a mulher quando casam, eles continuarem ainda puxando o assunto com a mãe, com o pai, tentando trazer para dentro do casamento as ideias ou a pré-figuração do casamento dos pais para dentro da sua casa. Isso é um grande erro, que pode até gerar até confusão, briga e desentendimento. O que Jesus falou? A Bíblia fala em Lucas, capítulo 16, no versículo 18, diz: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. Então, assim, nós temos que ter na base da concepção, eu não quero viver como um adúltero. Então, quer dizer que eu posso aceitar sofrer num casamento, num relacionamento abusivo, num relacionamento do qual eu estou sofrendo. Claro que nós não estamos aqui tratando, né, daqueles casos extremos, onde a pessoa está sofrendo agressão física, violência. Nós não estamos nem chegando nessa esfera. Podemos chegar lá, mas vamos tratar da concepção que estamos falando com pessoas que querem se basear nas decisões de relacionamento segundo as Sagradas Escrituras. Este é o nosso propósito. Então, se eu sei que trazer uma separação para a minha vida gerará um problema, além do pecado em si gerado no ambiente do relacionamento marido da mulher, o adultério gera, sim, um descompromisso para com a outra parte, né, com o cônjuge. E isso dá uma legalidade. O Senhor dá uma legalidade para a separação quando existe o adultério, que é o caso da traição. Quando tem uma traição e não há perdão, que fique claro isso.
Pode sim existir o adultério no casamento, e este adultério houver ali, a pessoa que errou chegou, contou, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei com você, mas estou arrependido, porque todo pecado diante de Deus, diante do Senhor, quando há um arrependimento verdadeiro do praticante do pecado, a Bíblia fala que este pecado é apagado. Aquele que é de Jesus, batizado nas águas, todos os seus pecados de Jesus são apagados quando a pessoa se torna uma nova criatura. E assim bem como os nossos relacionamentos têm que ser à luz de Cristo. A Bíblia fala em em Filipenses, que nós temos que abordar os nossos sentimentos assim como Jesus abordara. Tanto nos dias de Jesus, como no Evangelho nós conseguimos conhecer a história de Jesus, mas também qual era o propósito de Jesus. Filipenses 2, capítulo de número, deixa eu achar aqui, o 2, versículo 5, diz assim, ó, de sorte, ou seja, que ele quer dizer, tomara que eu e você, né, tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual que é o sentimento de Jesus por nós? João 3,16, o amor de Deus enviou seu Filho para perdoar o mundo, para nos salvar dos pecados que nós caímos. Então, quando uma pessoa, por pior que seja a barbárie, a atrocidade, a maldade, o que envolve ali a mente da pessoa, o que envolve os sentimentos, o que envolve a desconfiança que gera um adultério, onde Cristo chega, existe liberdade, existe libertação. Então você pode estar vivendo um relacionamento desse. Você foi traído ou foi traída, você até continuou o relacionamento pensando em melhorar, pensando em continuar, talvez tentando perdoar, e até hoje não conseguiu perdoar. Então, quando há o sentimento de Cristo dentro do nosso coração, nós agimos como Cristo. A título de exemplo, Jesus pregado na cruz do Calvário, de braços abertos, com a mão cravada com pregos, os pés cravados com um prego, todo machucado, a Bíblia fala que ele estava desfigurado. Ele olha para o povo que está diante dele e fala, Pai, perdoa este povo porque eles não sabem o que fazem. Claro que a esfera do assunto é outro, mas o sentimento de Cristo é perdoar. Então o nosso sentimento também tem que ser perdoar. Claro que existem os recorrentes, existe aquela pessoa que ela não quer mudança. A Bíblia fala que as pessoas, há um versículo, agora não me recordo qual é o versículo de cabeça, mas a Bíblia fala que a pessoa que mesmo na terra da retidão, ela continua sendo ímpia. O que é o ímpio? É o que sabe que é certo, mas continua fazendo o errado. Então a resposta é, há precedente para a separação? Sim. Qual que é o precedente? Adultério. Pastor, mas e se eu não estou topando com a ideia do meu marido de ele fazer uma coisa que eu não gosto, ele bebe demais, ele fuma demais, pastor, ele não me faz mal, mas essas coisas me fazem eu ficar triste com ele e eu quero separar. Bom, aí voltamos à estaca zero, que é lembrar de que antes de nós entrarmos no relacionamento, nós temos que primeiro averiguar esses pontos, para depois estes pontos não me fazerem desistir de um projeto de Deus. Porque na concepção, o relacionamento deixará o homem a sua casa, seu pai e sua mãe, a mulher deixará a casa, seu pai e sua mãe, e se tornarão uma família, dois se tornam uma só carne. Aí você vai ter que suportar coisas que você optou estar ali, que é diferente. Porque o que Jesus fala, a separação venha somente pelo meio do adultério, que é no caso da traição, dá uma legalidade pela palavra de ter a separação. Mas se houver perdão entre as partes, que ali então continue esse casamento. Porque a pessoa que se separar, ela vai querer outra pessoa. Sim. Ela não vai querer ficar sozinha. Há alguns casos que a pessoa, ela fica sozinha. Eu não quero, como já ouvi falar muitas pessoas, não quero dor de cabeça para minha vida. Já tive um problema, não quero outro. Porém, quando a pessoa vai ficando sozinha, ela vai, no momento da vida dela, vai querer alguém de volta, aí volta o texto aqui de Lucas. Qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, está cometendo adultério. Pastor, nós separamos porque nós não nos entendemos financeiramente. Não nos entendemos por causa de que ele é uma pessoa muito calada, não conversa comigo, ele parece que não me ama, ela parece que não me ama, então vou largar dessa pessoa, biblicamente falando.
se você deixar essa pessoa e encontrar a pessoa que você pensa que vai suprir esse sentimento, esse desejo do seu coração, você e a pessoa da outra parte está cometendo adultério, ou seja, viverão em pecado. E fazer um comentário importante, né, pastor? Deixar claro o que seria a traição. O próprio Jesus disse o que seria o adultério. Hoje, nos tempos modernos, a gente vê várias traições diferentes, né? É o marido que vê um conteúdo inapropriado no celular, que conversa com outras mulheres, os olhares, o flerte. Mas tudo isso a palavra já deixa claro o que seria a traição, segundo a Bíblia, né? Jesus falou assim, que o homem que olhar, o homem, né, o sentido genérico, pode ser o homem, pode ser a mulher. O homem que olhar para uma mulher desejando essa pessoa já adulterou. Isso pode ser a mulher, né? E diga-se de passagem, hoje é muito fácil para que isso aconteça com qualquer um de nós. Nenhum ser humano, nenhum de nós estamos limpos disso. Porque quando eu digo limpos é no sentido, não sendo pejorativo na palavra, mas de você pensar, por exemplo, que hoje as redes sociais você tem, né, um abuso, né, visual. Você é sempre colocado a esse desejo carnal. Essa apelação. Né? Essa é a palavra, é uma apelação. O que dá like, o que dá crédito, o que vende é mostrar corpo, é trazer aquilo que carnalmente falando, vai ser desejoso, né, para o ser humano. Então, pensando no que a palavra de Deus diz, nós temos que ter um certo cuidado, porque se a pessoa se relaciona com alguém que essa pessoa ela não supre o desejo carnal que ela tem, e ela tentar suprir isso com outros meios, aí entramos numa esfera que é ainda mais dolorosa, que já não é somente o pecado contra alguém, mas o pecado contra si mesmo, que é o pecado da pessoa estar na pornografia, na prostituição, que não é só o ato de prostituir-se, não é só a pessoa que vende o corpo. E hoje, né, tem uma glamorização, né? É bem glamourosa a prostituição, o pessoal chama como se fosse um trabalho, eu vou dizer para você assim, é triste saber... Sim. Que nós estamos perdendo, né, uma base fundamental, né, o pudor, o respeito. As pessoas hoje ganham, né, na verdade, há alguns estudos que dizem que este meio pornográfico, este meio de redes sociais que geram conteúdos para as pessoas ficarem iludidas do outro lado, do celular, do computador, enfim, dos vídeos aí que são lançados, é um mercado que mais cresce, o que mais gera dinheiro, e assim você sabe onde está ali a luxúria, que é um dos pecados capitais, essa luxúria, esse pecado carnal, ele vai levando a pessoa ela vai ficando literalmente com a mente destruída. Psicologicamente provado, isso aí, eu não sou psicólogo, não tenho formação de psicologia, mas há um critério que diz que a pessoa que consome muito tipo de conteúdo sujo como esse, que vai sujando a mente da pessoa, ela não consegue ter um bom relacionamento. E eu já tratei de casos, e há muitos casos desses, que um casal, para tentar salvar o casamento, começa a agregar essas coisas. Começa a trazer para dentro do casamento vídeos, começa a trazer, a gente já ouviu isso, que é uma outra barbaridade, né? Vou falar igual o gaúcho, é uma barbaridade uma coisa dessa, colocar uma terceira pessoa no casamento, tentar, como diz o ditado, né, apimentar a relação. E tem gente que faz por dinheiro, casais que fazem por dinheiro hoje em dia também. Então, em plataformas, né? É dolorido isso. Claro que, como nós estamos aqui com um projeto de falar sobre as coisas de Jesus. Porém, isso não está distante dos cristãos. Os cristãos têm que tomar um cuidado para que os nossos olhos não estejam apegados nessas coisas, porque a pessoa que olhou, desejou, cometeu adultério. É pesado a gente falar disso, porque também existe a questão daqueles que não foram convertidos, se separaram e depois vieram para Jesus. Tem essa pergunta também. Os casais cristãos divorciados podem se casar novamente? Como a igreja enxerga isso? E também casais que não eram cristãos se converteram, mas a pessoa já havia se separado. Como fica essa questão? Ainda continua em adultério? Bom, nós vamos usar aqui, tudo é acerca da palavra de Deus. Nós não vamos ser das cercanias da palavra. O que a Bíblia fala? Que Deus não leva em consideração
o tempo da ignorância. O versículo vai passar para você na tela aí. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Qual que é o tempo da ignorância? O tempo que eu não tenho conhecimento, né? Então, assim, existem pecados que há uma concepção do pecador no pecado que ele está cometendo, sem que o critério do pecado fosse pecado para ele no tempo que ele estava cometendo aquilo. Pode ser que tinha conhecimento natural da vida, que é natural, a gente sabe quando está errando. Desde criança, nós já sabemos quando estamos cometendo erros. Porém, o que Jesus fala em sua palavra é que quando eu me arrependo dos meus pecados, eu me torno uma nova criatura. É como se o próprio Senhor disse para o Nicodemos isso, né? Lá em João 3 fala, Nicodemos perguntou, mas Senhor, como pode nascer um homem de novo, entrará novamente no ventre da sua mãe? E Jesus então ensinou para ele, é necessário que o ser humano nasça de novo. Por isso do batismo nas águas. A pessoa que foi batizada nas águas, o pecado dela foi arrancado, ela já não tem mais aquele pecado, até porque é o pecado da ignorância, ela não tinha aquele conhecimento acerca da palavra, ela podia conhecer da natural da vida, saber que não deveria ter mentido, ou enganado, trapaceado, traído, mas à luz das escrituras, hoje ela tem esse conhecimento. Então, assim, um pecador não pode voltar a Cristo, não pode vir para Jesus porque ela foi muito errada, vai ter que viver sozinho o resto da vida? Bom, como até mesmo você perguntou, o que a igreja pensa isso? É muito relativo, né? Existem igrejas e igrejas, né? Existem igrejas que usam essa terminologia igreja, que não é igreja, né? Nós temos base de igreja em Atos dos Apóstolos, onde o Espírito Santo de Deus que molda a igreja, que doutrina a igreja, que ensina a igreja e age no meio da igreja. Essa é a igreja que nós temos que seguir. Como a igreja primitiva foi, a igreja tem que ser hoje. Mas hoje, nos tempos contemporâneos que vivemos, nós vemos vários, N tipos de denominações que vão usar meios para atrair as pessoas de acordo com o que elas pregam, né? Vai trazer de acordo com aquilo que ela ensina. Vai ter aquela igreja que vai falar para as pessoas, não, aqui nós não falamos que adultério é pecado, né? Então, assim, acerca das escrituras, as pessoas estão rasgando a Bíblia e tentando ganhar as pessoas somente pelo ego, somente pelo emocional, tentando ali mostrar uma outra coisa. Mas, enfim, a resposta em si é, se a pessoa ela é de Jesus, ela anda com Deus, ela já é batizada nas águas, e ela não se deu bem no relacionamento. O que a Bíblia fala? Eu volto a tornar a mesma palavra que Jesus falou. Aquele que casa com a repudiada pelo marido também adultera. Então, assim, eu me separei porque eu não gostava do bafo dele, não gostava de coisas que corriqueiramente pode acontecer. Ah, pastor, esse homem tem um chuleque misericórdia. Pode acontecer, parece até uma brincadeira, mas acontece. Pastor, eu não sabia que era desse jeito. Vamos dizer que seja uma coisa banal, a pessoa acaba se separando por isso. A Bíblia fala que tanto o homem que saiu de casa, ou a mulher que saiu de casa, o que foi repudiado ou o que foi deixado, quando os dois se relacionarem com outras pessoas, elas estão cometendo adultério. Isso à luz das escrituras e para alguém que nasceu de novo. Ah, pastor, então quer dizer, se eu não andar com Jesus, eu posso continuar no pecado? Não. A partir do momento que você teve o conhecimento nunca mais vai ser tirado de você. Sim, a pessoa se torna consciente, né? Ela tem a consciência do pecado, ela tem a consciência. E o que acontece? Notemos que existem agora muitas pessoas que elas vão se juntando, né, vamos dizer assim, com os seus iguais. Tem um livro de um pastor americano que ele fala que os gansos com as mesmas plumagens, eles voam juntos. Você vai ver aqueles que vivem nesse pecado e vão se juntar para poder ter uma força para dizer que aquilo é certo. Eu não tenho que viver o que a Bíblia fala, a Bíblia é extremista, Jesus é extremista, e aí já entramos numa outra gama que aí a gente tem que estudar um pouco mais e sempre à luz da palavra de Deus. Tem muitas perguntas boas aqui, gente, que eu gostaria de fazer, mas nosso tempo ele já está esgotado. Mas nós vamos ter um próximo programa sobre esse assunto, e aí a gente vai falar sobre é errado um casal cristão não ter filhos. Podemos falar também sobre a submissão e a liderança dentro do casamento cristão, que também é um assunto bem polêmico. E você de casa não pode perder, mas eu agradeço desde já, pastor, pela presença, pela entrevista. Obrigada, eu acho que todo esse assunto é válido quando a gente quer falar sobre uma vida cristã, uma vida andando no caminho do Senhor. Amém. É muito bom, como já tenho dito,
É muito bom poder falar da palavra de Deus, ainda mais de um assunto que norteia toda a história de uma pessoa. Toda a nossa história, ela se baseia em relacionamentos, né? Com Deus, com o cônjuge, com os filhos, com os netos. Então, há toda uma história, né, que nós vamos criando e precisamos ter esse cuidado de relacionarmos-nos com as pessoas, com Deus, à luz das Escrituras. Assim nós podemos dizer então que estamos sendo bem-sucedidos quando estamos andando na vontade de Deus. É isso mesmo. E eu agradeço você também pela audiência, pela companhia em mais uma sala de entrevistas. Eu tenho certeza que esse assunto agregou na sua vida, porque é um assunto que a gente gosta de falar, mas a gente sempre precisa lembrar da opinião do Senhor, da palavra. É assim que nós conseguimos andar com Jesus ao longo da nossa vida. Obrigada desde já pela audiência. Eu te espero no próximo programa. Até lá.